Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Será que esse ditado realmente procede? Será que dá para afirmar com todas as letras e todas as circunstâncias que isso é verdade? Será? Esse ditado normalmente é usado para dizer que os cristãos devem se relacionar apenas com cristãos. E muitas vezes pessoas se fecham em torno desse pensamento, em torno dessa visão. Será que isso de fato é saudável? Parece mais ou menos que esse ditado pressupõe que cada um de nós é a média das nossas relações, como se não pudesse ser diferente. Se a gente fosse simplesmente a média das pessoas que nos circundam, então seria verdade. Mas penso que esse ditado tem a sua razão de ser, mas não tem toda a verdade. Especialmente porque se a gente olha para Jesus, então não dá de com certeza afirmar isso. Porque afinal de contas, Jesus, se a gente olhar para a Bíblia, para os evangelhos, as suas biografias que relatam a sua vida, Jesus não se circundou da elite moral do seu tempo. Jesus não andou com os religiosos da sua época. Esses, inclusive, ele tinha atrito. Esses, inclusive, foram os que o crucificaram, que mais se atritaram com ele. Se a gente olha para aquilo que os evangelhos relatam, Jesus majoritariamente se relacionava com pessoas simples, humildes, inclusive pecadores, inclusive pessoas de má fama. Era com essas que pessoas andavam, que Jesus andava. E por isso, certamente não se aplica o ditado, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Mas eu justamente estou trazendo essa reflexão porque nós estamos na nossa série temática falando a respeito dos princípios e nós vamos olhar hoje para os relacionamentos de Jesus e trazer alguns princípios para a nossa vida. Por isso, dentro dessa série Princípios para a Vida, e não só para o novo ano, né? Nós na semana passada falamos sobre esse senso de propósito da nossa vida, nós sabermos para onde estamos indo e participar de algo maior. E hoje nós vamos falar das companhias certas nesse caminho. Inclusive, a reflexão que está por trás disso hoje é que a nossa vida é como um caminho, é como uma longa estrada. A gente faz paradas, toma decisões, vai para a esquerda, para a direita, segue em frente, e sempre a gente precisa tomar decisões nesse nosso caminho. E a gente está pensando quais princípios norteiam esse nosso caminho. Bonita imagem de fundo, né? Obrigado, Samuel e Jéssica, pelas imagens. Acho que eles não estão aqui hoje, talvez estejam acompanhando online, né? Um dia eu vou ter um drone também, conseguir fazer umas imagens bonitas assim, né? Mas a logo fui eu que fiz, tá? Para comunicar também. E na semana que vem nós vamos falar sobre essa sabedoria mais profunda e no outro domingo sobre o objetivo maior na nossa vida. Mas pensando então hoje sobre esse subtema a respeito das companhias certas, vamos olhar para o ministério de Jesus, para os seus relacionamentos e trazer princípios desses relacionamentos para a nossa vida. E antes de eu ler o texto bíblico com vocês, eu quero dar uma pequena introdução de contexto. O texto que a gente vai ler, ele foi escrito, ou melhor, o episódio que é relatado nele aconteceu, mesmo que foi escrito depois, lá pelo ano 30. Ou seja, quando Jesus estava iniciando o seu ministério. Lembram? Ano zero marca o nascimento de Jesus, mesmo que essa data foi postulada muito posteriormente, mas dizem os estudiosos, isso não é um relato bíblico, mas há consenso, de que mais ou menos até os 30 anos Jesus estava mais quieto, estava mais na dele. O ministério público dele foi nos últimos 3 anos da sua vida. E se ele foi crucificado, morto com 33, então lá pelo ano 30, ou seja, no início desses 3 últimos anos do ministério de Jesus, aconteceu aquilo que nós vamos ler. João Batista foi preso, Jesus mudou de cidade e começou a chamar os seus discípulos para uma nova missão. Então, nós vamos ler Mateus, capítulo 4, os versículos 12 até o 23. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, região de Zebulon e de Naftali.
Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulão, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz, citando o profeta do Antigo Testamento. E aí, versículo 17, daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Seguindo aqui o ministério de João Batista, essa primeira pregação, primeira mensagem de Jesus, digamos assim. Versículo 18, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Até aqui a leitura desse texto bíblico. Observe que, se você tem a Bíblia em papel, esse episódio do início do ministério de Jesus acontece logo na sequência da tentação de Jesus. Se você correr os olhos um pouco mais à frente desse texto, você vai ver que no capítulo 4, versículo 1, Jesus é tentado. Aquele texto bem conhecido, onde o diabo leva Jesus para o pináculo do templo e diz: joga daí para ver se você é de fato filho de Deus, transforma essas pedras em pães para você se servir a você mesmo, né? E com essa tentação, Jesus inicia o seu ministério, e saindo dessa tentação, ele vai então para o texto que nós lemos. Ou seja, Jesus também era tentado, assim como nós fomos tentados, mas Jesus venceu a tentação. E nesse episódio que antecede o nosso texto bíblico aqui, Jesus venceu o orgulho, a ganância, o egoísmo, coisa que nós tantas vezes e sempre de novo caímos em pecado, caímos em tentação, e ele venceu isso por nós. E então, a partir disso, vencendo essa tentação, Jesus inicia o seu ministério, e o seu ministério é essencialmente serviço ao outro. Veja, Jesus venceu a tentação do egoísmo, de olhar para si, e no seu ministério, dali adiante, todos esses 3 anos, até a sua morte, Jesus trabalha em favor do ser humano, em favor de nós, ou seja, um ministério voltado para o outro, não para si mesmo. E agora, nesse texto bíblico, então, João Batista tinha sido preso, justamente por causa da sua pregação, e João Batista, você lembra, era o precursor do ministério de Jesus, né? A função de João Batista era preparar o caminho para Jesus. Então, João Batista agora cumpriu o seu ministério, preparou o caminho, e essa é, digamos assim, a deixa para Jesus iniciar o seu ministério. É por isso que faz essa ligação agora entre o texto. E a primeira atitude que Jesus toma no seu ministério, você reparou qual é? Jesus se muda de cidade, vai de Nazaré, ele se muda para Cafarnaum, na região da Galileia. Região da Galileia, você imagina, é a região, né, que tinha aproximadamente umas 200 cidades. A Galileia era uma região assim mais ou menos de 1,5 a 2 quilômetros quadrados, e nisso tinha espalhado naquela época mais ou menos 300 mil habitantes. Então você imagina mais ou menos meia Joinville, numa região mais ou menos parecida com Joinville, né? Só que tinha dentro dessa região mais ou menos 200 vilarejos, 200 pequenas cidades, digamos assim. Então você imagina, né, como os bairros de Joinville, assim mais ou menos era a região da Galileia. Só que a região da Galileia era uma região mais estratégica para o ministério de Jesus, mais do que Nazaré, porque pela região da Galileia, de Cafarnaum, passava uma rota comercial, e por isso muitas pessoas de diferentes culturas, diferentes tradições, inclusive, estavam ali. E Jesus agora inicia o seu ministério olhando para essas pessoas. Jesus sai de Nazaré, a cidade onde ele passou a sua infância, com sua mãe. Não temos muita notícia do seu pai, até que tempo viveu, se ainda estava vivo, mas Jesus abre mão daquele seu conforto, dos seus parentes, da
tradição, do costume que ele já conhecia, para fazer o seu ministério numa outra cidade que tinha muitas outras culturas, entre outros povos. Inclusive, a Galileia é chamada, e aparece aqui também, chamada de Galileia dos Gentios. O que quer dizer gentios? Não é de gentileza, não. Gentil é aquele que não é judeu. Então é como se fosse dizer para nós a Galileia dos pagãos, ou a Galileia dos ateus. E é para esse contexto que Jesus se muda, sai da sua parentela, do seu conforto, para ir para uma região justamente onde ninguém pensava como ele, ninguém cria como ele. Para essa região Jesus vai e ali é que começa o seu ministério. E só depois disso é que ele vai então para Jerusalém, que é a capital da fé judaica, né? A capital da fé dos que pensavam iguais a ele. Vejam, o ministério de Jesus já no seu início, ele é essencialmente relacional. Ou seja, Jesus vai em busca dessa relação com outras pessoas, inclusive de pessoas que pensavam diferente com ele, diferente dele. E ele faz isso justamente para mudar mentes, para levar essa palavra adiante. Porque você convencer alguém que pensa como você é fácil, não é trabalho nenhum. Mas você levar a sua mensagem, o seu pensamento para alguém que pensa diferente, isso sim é trabalhoso, não é verdade? Isso sim envolve empenho. E o ministério de Jesus era basicamente mudar a mentalidade das pessoas. E por isso precisava de relação, precisava de contato. Por isso Jesus se muda para aquelas pessoas. Ou seja, Jesus vai ser sal fora do saleiro. Entende essa figura? Vai ser sal fora do saleiro. Vai ser fermento, não dentro do pote, mas vai ser fermento dentro da massa. Jesus vai ser luz justamente na escuridão. Parábolas e comparações que ele usa muito em outros textos mais para frente, mas ele inicia o seu ministério justamente fazendo isso. Por isso, aqui já de início vai uma pergunta para mim e para você. Como têm sido os nossos relacionamentos diante dessa perspectiva? Como têm sido os meus relacionamentos? Sal fora do saleiro ou sal dentro do saleiro? Fermento na massa ou isolado? Luz na luz ou luz na escuridão? É claro que eu não estou dizendo para você se mudar de cidade, de país, ir para um país onde não são cristãos. Não é nada disso, né? Nem todos Deus chamou para serem pastores ou missionários que essencialmente fazem isso. Mas Deus te chama lá onde você está. Você pode ser sal e luz do mundo lá onde você está, nos relacionamentos com que você tem, no seu dia a dia, na sua vida. Com certeza, todos nós nos relacionamos com pessoas que pensam diferente, seja no nosso trabalho, nos nossos afazeres, ou até mesmo na nossa família. E quando eu digo diferente, aqui mais especificamente em questões de fé. Mas parece que, via de regra, os cristãos têm sim uma tendência de se isolar e restringir os seus contatos, os seus relacionamentos, só com quem pensa igual, só com cristãos também. Inclusive foram feitas pesquisas, que mostram que um grande empecilho para o avanço do evangelho, da mensagem cristã, é essa tendência nossa de cristãos de nos fecharmos em nós mesmos. Eu já ouvi muitas vezes a frase dizendo, não, porque um cristão não pode se relacionar com um não cristão, porque senão vai cair da sua fé. Mas calma, só se não estiver firme para você cair da sua fé. Muito pelo contrário, Jesus nos chamou justamente para levar a sua mensagem para outras pessoas. E levar a mensagem para quem já tem essa mensagem no coração é chover no molhado. Jesus nos chama justamente para levar a sua mensagem de amor àquele que não tem amor no coração. Jesus nos chama para levar a sua mensagem de restauração, de união, para aquele que não vive esses princípios. Jesus nos chama para levar a sua palavra justamente para aqueles que precisam.
Quando a gente fecha o nosso círculo de amizade, inclusive a gente impede a expansão do Evangelho, a gente fica com a bênção só para si mesmo e outras pessoas perdem de aproveitar, inclusive a igreja para de crescer quando nós não levamos essa mensagem adiante. Faz sentido o que eu estou dizendo? Mas atenção, há uma grande diferença entre estar no mundo e ser do mundo. Outra diferença que vai aparecer em outro texto bíblico. Há uma grande diferença, você estar em contato com o mundo ou você pertencer do mundo. Obviamente isso que eu estou dizendo aqui não significa compactuar com as obras do mundo, com aquilo que o mundo faz, que não é legal, que não pertence à palavra de Deus. Significa estar no nosso mundo justamente para mostrar que pode ser diferente. Significa estar em contato com as outras pessoas justamente para mostrar que dá para viver o Evangelho no meio desse mundo. Dá para fazer o que é certo, mesmo quando todo mundo faz o que é errado. Mas para isso você precisa estar em contato. Não significa você amoldar os seus valores cristãos aos valores do mundo, mas estar em contato com o mundo justamente para que se perceba os valores diferentes e isso possa ser luz para a escuridão. Sal fora do saleiro. Essa que é a grande questão. Jesus se mudou de cidade justamente com esse propósito. Se ele tivesse ficado apenas entre os seus, a mensagem não teria chegado até nós hoje. Na segunda parte desse texto bíblico, Jesus chama agora os seus 4 primeiros discípulos. Pedro, André, Tiago e João. E Jesus está andando à beira da praia, justamente Cafarnaum era essa cidade litorânea, né? Justamente por isso ela tinha também todo esse tráfico, inclusive de comércio, né? E por isso Jesus estava então agora na beira da praia e de repente ele está andando e vê lá os seus primeiros discípulos, Pedro e André, e eles estavam lá lançando as redes. Eu imagino que a rede que eles usavam era mais parecido com aquilo que hoje a gente conhece por tarafa. É assim que pronuncia, acho que é assim que fala, né? Eu quando era tarrafa, isso. Eu quando era criança joguei, meu tio tinha uma dessas, enrola no braço assim, né? E joga, ela abre assim, né? Ela cai no mar, pega os peixes que ela caiu em cima. Provavelmente esse era o tipo que eles estavam fazendo, jogando as suas redes lá, fazendo o seu trabalho, 2 simples pescadores. Jesus passa e diz, vem comigo, me segue. E eles largam aquilo que estavam fazendo e vão adiante. Jesus segue mais adiante e agora encontra também no seu caminho Tiago e João, que já eram um pouquinho mais empreendedores, provavelmente não eram só pescadores, mas já tinham uma pequena empresa familiar, porque afinal de contas eles já tinham um barco, o barco do seu pai, ou seja, a empresa familiar, eles trabalhavam junto, provavelmente já pesca em alto mar, já ganhavam um pouquinho mais, talvez, né? Estavam empreendendo, e Jesus passa agora por eles também e diz, bora lá, me segue. Vamos junto. E eles param de consertar as redes, provavelmente com o barco cheio da pesca, já estavam consertando as redes para a próxima, deixam o pai, deixam o barco, deixam a empresa, deixam os negócios e seguem a Jesus. Esse é o chamado dos 4 primeiros discípulos, depois foram 12. Mas esses 4 são uma pequena amostra de como Jesus começa a formar a sua equipe de trabalho, que basicamente é composta por pescadores, depois a gente vai ver cobradores de impostos, trabalhadores braçais, ou seja, um grupo de pessoas simples, pessoas até rudes, eu diria assim, e principalmente na sua fé, pessoas imaturas até então na sua fé. Sabe, tinha no grupo dos discípulos de Jesus um impulsivo como Pedro. Lembra das histórias de Pedro? Sempre é aquele cara lá que tem que estar trocando os pés pelas mãos, né? E vai à frente e dá a bola fora. Tinha um descrente como Tomé no grupo de Jesus. Lembra que Tomé, quando Jesus ressuscitou, não acreditou, teve que botar o dedo na ferida? Inclusive no grupo dos discípulos de Jesus tinha um traidor como Judas. Uma equipe que tinha tudo para dar errado. Vamos falar a verdade, né? Que selecionador de RH contrataria uma equipe dessa? E inclusive para uma função tão nobre como a que Jesus os estava recrutando. Com certeza ninguém contrataria essa equipe. Mas justamente essas pessoas vieram a se tornar os pilares da igreja cristã
que perpassa os séculos e nós hoje, quase 2000 anos depois, estamos falando do nome deles. Pessoas tão simples, tão humildes, tocadas por Jesus, porque Jesus olhou para elas e disse, vem, colocou crédito lá onde ninguém mais colocava crédito. Já pensou se eles não tivessem ido trabalhar naquele dia? A chance que eles teriam perdido? Ah, pai, hoje eu não vou lá pescar contigo, eu estou cansado. Perdeu a chance de ser chamado por Jesus e fazer a diferença na história. Mas eles estavam ali e Jesus o encontrou. Sabe, eu trago esses detalhes do relacionamento de Jesus para mostrar que Jesus não se relacionou com as pessoas e aqui os discípulos de uma maneira tão comum no nosso tempo e na nossa época, de maneira utilitarista. Sabe, eu fico espantado às vezes hoje quando eu vejo como nós nos relacionamos com as pessoas de maneira tão utilitarista. Sabe, relações duram só até o ponto que elas me servem. No mais, pessoas são descartadas como objetos. Quando se entra numa relação, se pensa, o que eu posso ganhar com isso? O que essa pessoa vai poder me dar, me retribuir? O que eu vou ganhar nessa relação? Um pensamento extremamente utilitarista, vale pela sua utilidade. É ou não é assim no nosso mundo? Mas atenção, mais uma vez, eu não estou dizendo aqui para você se relacionar com qualquer um, né, sem critérios. Inclusive, eu vou dizer aqui, tem que reforçar, não deixe que outro abuse de você como um objeto da relação, muito cuidado nisso também. Precisa ter limites, precisa ter sabedoria, inclusive nessa questão dos relacionamentos. Eu apenas estou mostrando aqui que a lógica utilitarista não é a lógica de Deus, não é a lógica de Jesus. A questão, aqui eu creio, é relacionar-se com um objetivo maior. Qual seria esse objetivo maior nos nossos relacionamentos? Viver e propagar o amor de Deus em Jesus Cristo. Esse, sabe, deve ser o nosso grande norte em todos os relacionamentos. Poder viver esse amor de Deus e espalhar essa mensagem. Esse amor com que Deus nos amou a tal ponto de dar a vida de Jesus Cristo morrendo por nós na cruz. Essa grande, maravilhosa notícia que toca o nosso coração e transforma, creio eu, todos que estão aqui, transformou já a vida de cada um. Que essa mensagem possa fluir nos nossos relacionamentos para outras pessoas. Com as pessoas com as quais nós nos encontramos, relacionamos, seja profissionalmente, na família, que esse amor e esse testemunho possa fluir. E eu chamo isso de relacionamentos intencionais. Não utilitaristas, mas intencionais. Porque tem uma intenção, a intenção de viver a missão de Deus, de viver o amor de Deus. E eu penso que isso é o que deve determinar as nossas aproximações e até os nossos afastamentos das pessoas. A intenção de viver o amor de Deus. Isso, de fato, eu repito de novo, não significa se isolar entre os cristãos. Significa levar essa mensagem para o mundo. Significa dizer que eu vou tentar, inclusive, um relacionamento com o meu vizinho, que eu sei que não é cristão, para tentar, de alguma forma, compartilhar esse amor com ele. E sabe quando eu digo aproximação e afastamento? Sabe, tem uma teoria dos círculos dos relacionamentos, você conhece? Foi criada por um cientista e psicólogo, Robin Dunbar. Ele diz que a gente consegue se relacionar com, no máximo, num nível legal, 150 pessoas. Fora disso, ele analisou o cérebro humano e de outros mamíferos e diz que acima disso é muita informação, a gente não consegue se relacionar legal com mais de 150 pessoas. Esse é um número aproximado. E dentro disso, diz que tem círculos de relacionamento. Geralmente começa assim. Está aqui você e aí imagina um círculo em volta. Tem 3 a 5 pessoas, que são aquelas pessoas bem chegadas. Pensa nos seus relacionamentos. Certamente você tem 3 a 5 pessoas que são aquelas pessoas mais amigas, sabe? Sabe aquela pessoa que se você precisar, você pode ligar no meio da noite? Sabe aquela pessoa que se você precisar, pode contar com ela? 3 a 5 pessoas. Não passa muito disso.
que a gente de fato tem uma relação profunda. Ele chama isso de círculo íntimo. Acima disso, tem um grupo da simpatia, dos bons amigos, que é um grupo de 12 a 15 pessoas, mais ou menos. Aquelas pessoas com quem a gente se encontra de vez em quando, faz um churrasco, né? Chama para casa, vai na casa delas, 12 a 15 pessoas. Acima disso, diz que tem um círculo maior de 50 pessoas, que é o círculo de amizade. A gente consegue ter um convívio legal com até 150 pessoas. E o número máximo de conhecidos que a gente tem, mais ou menos 150 pessoas. E se a gente olhar para o ministério de Jesus, fecha essa lógica. Muitos anos antes, Jesus já estava vivendo isso, né? E o que o Dunbar só descobriu, porque Jesus tinha 3 discípulos bem chegados, Pedro, Tiago e João. Dentro desse grupo tinha o grupo dos 12, dentro disso tinha o grupo dos 70, acima disso o grupo dos 70, e acima disso o grupo dos 120, né, que estavam lá quando veio o Espírito Santo. Ou seja, Jesus já tinha percebido isso, já vivia isso muito antes. E por isso eu digo, dentro desse círculo, dos 3, dos 12, dos 50, ou 70, ou dos 120, a gente vai se aproximando e afastando de pessoas, mas façamos isso não com uma lógica utilitarista, mas com uma lógica intencional de viver e propagar o amor de Jesus para o nosso mundo. Sabe, por isso hoje nesse tema companhias certas, olhando para as companhias de Jesus, para os relacionamentos de Jesus, eu ressalto, vamos olhar para fora, ser sal da terra, luz do mundo. Esteja nesse mundo, dê o seu testemunho, mesmo não sendo desse mundo, vivendo diferente, mas esteja nesse mundo. Observe as pessoas que Deus colocou à sua volta, na sua vizinhança, no seu trabalho, e pense nelas com essa intenção de se aproximar para compartilhar o amor de Deus. E Deus pode, inclusive, te dar um belo presente nesses relacionamentos. E sabe aquele ditado? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Eu penso que sim, ele tem uma boa razão de ser, mas ele não tem toda a verdade. É verdade que eu e você somos influenciados pelas pessoas que estão à nossa volta, mas nós também podemos influenciar as pessoas que estão à nossa volta. E é para isso que Jesus nos chama. Influenciar as pessoas com o seu amor, com aquilo que ele fez por nós, levar essa mensagem adiante. Nós influenciarmos também as outras pessoas. Por isso que é uma dica bem prática para esse novo ano, para viver a sua vida, os seus relacionamentos de maneira mais certa. Leve esse princípio. Participe sim de um grupo da igreja, onde você vai estar entre cristãos, ali você alimenta a sua fé, participe aqui no culto, e de preferência mais um pequeno grupo, onde você pode conversar, trocar ideias, tirar dúvidas sobre a fé cristã, mas não perca do horizonte, não perca de vista a sua aproximação também com as pessoas de fora, onde você pode ser sal e luz do mundo. Foi isso que Jesus fez, foi assim que ele viveu, e assim a mensagem dele chegou até nós, e que de nós essa mensagem também possa ser levada adiante pelos nossos relacionamentos. Amém?